Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast do Magela. Nós estamos começando hoje o nosso segundo episódio. Eu sou o Magela e tenho aqui do meu lado, como sempre, meu amigo, historiador e teólogo Marlon Davis. Olá, você que está assistindo aí o podcast, na verdade o videocast do Magela na sua segunda edição. Olha, quero pedir a você para deixar aí o seu like, compartilhar este link e você pode também deixar o seu comentário. Ativa o sininho, isso é muito importante e vai estar nos ajudando. Bom, pessoal, como vocês já perceberam, esse é um programa que busca trazer a realidade dos fatos. Então nós sempre trazemos aqui pessoas polêmicas, né? No nosso primeiro episódio nós trouxemos aqui o Cabo Júlio e ele teve a possibilidade ali de estar se redimindo em algumas coisas, explicando algumas histórias que são polêmicas. E hoje nós trouxemos aqui uma pessoa que não é menos polêmica do que ninguém. Nós trouxemos ela, a primeira blogueira, a maior blogueira da segurança pública, que criou um canal que hoje é o principal canal de publicidade, de notícias e de tudo, como ela bem diz, todos os bafões aí da segurança pública. Renata, seja muito bem-vinda. Renata Pimenta, pode se apresentar, fique à vontade aí. Boa tarde ou boa noite, não sei a hora que vocês vão ver. É um prazer estar aqui com vocês e vamos para os bafões. Renata, olha, muita gente me bateu, tanto no primeiro episódio quanto agora, por eu estar trazendo aqui uma pessoa que é muito polêmica e tal, e de cara o pessoal sempre trata do assunto dos cabos. Ah, Renata, essa aí é a rainha dos cabos, é aquela que falou da polêmica dos cabos. Então já vamos começar logo com esse assunto, já chuta esse voodoo pra longe aí e fala pra gente, conta essa história pra gente, quem não conhece e quem conhece, qual é a realidade dos fatos, a sua versão. Bom, quem mais me procura são os cabos, então deve ser rainha e a diaba, porque, sinceramente, quem mais me procura é cabo. Hoje mesmo já recebi uma mensagem do pessoal lá pedindo para os cabos de não sei que ano, para eles fazerem os CEPs 2, não sei o que, não sei o que. Até o Cabo Magela te procurou para te trazer pro podcast? Pois é, eu não gosto de cabo, né? Como eu gosto da instituição, e eu vou falar assim, eu não gosto de cabo. A pessoa tem que ter, não tem nem cérebro. Esse negócio de cabo começou assim, foi em 2016, uma militar, não sei se era soldado, lá de Unai, ela fez umas fotos íntimas e ela, assim, às vezes estava fardada, às vezes ela tirava a parte de cima, às vezes ela tirava a parte de baixo, e essas fotos vazaram. Não sei se foi... Mas não. São fotos que eram pessoais ou ela fez um ensaio fotográfico? Não, fotos pessoais. Ah, tá. Fotos íntimas. Nudes. Aí essas fotos, elas vazaram. Então, isso tava todos os jornais, não sei o quê, e eu fui defender ela, sabe? As pessoas falando que ela era vagabunda, que ela era isso, que ela era aquilo, que não era postura de militar. Eu acho, assim, que na sua intimidade você pode fazer o que você quiser. O ruim foi porque vazou. E isso, nos principais jornais, as principais mídias, né, do Brasil, foi, assim, amplamente divulgado. E todo lugar que eu ia, eu entrava e defendia ela. Aí todo mundo falava, eu sei igual ela, que não sei o quê, não sei o quê. Aí eles iam no... Eu acho que na época era Orkut, eu não sei o que era, não. Aí eles iam nas minhas redes... tinha Facebook já. Era Facebook. Era Facebook. As pessoas iam nas minhas redes sociais e me detonavam. Você é igual ela, que não sei o quê. E na época eu colocava lá o nome do meu ex-marido, né? Aí ele falava, porque ele é polícia, você é igual a ele, que não sei o quê, você também manda nudes. Na época você estava casada ou estava... Estava casada. Estava casada, com um militar. Eu divorciei ano passado. Nossa. Aí... eu fui defender ela, defendia mesmo. E defendia, minha filha, e pra mim não tinha... E eu era mais nervosa, agora eu tô na bênção, né? Agora não, desde 2018 eu tô na bênção. E eu defendia ela mesma, aquilo eu brigava e tudo. E eu salvei todos os prints, salvei todas as páginas, dei print em tudo que eu conversei, com quem eu briguei, quem falou mal de mim. Eu falei, vou entrar na justiça contra todo mundo. Só que eu nunca entrei na justiça contra ninguém. E... Um print desse que falava alguma coisa, assim,
assim, pensa em 43 ou 47 páginas, a pessoa pegou 2 linhas e saiu falando que eu não gostava de cabo. É assim, eu fiquei sem entender. Eu falei assim, gente, mas tem todo um contexto. A mulher, que depois a gente soube até que não era um perfil fake, né? A mulher falando lá que eu... Falando, porque eu sou esposa de polícia. Eu falei, se for para ser esposa de polícia, eu também sou. E por que você está xingando a outra lá? Você não sabe o que aconteceu, você nem sabe de onde vazou, você não sabe de nada. E aí ela começou a me ofender, falando, você também tira foto, não sei o quê, que você é vadia, vagabundo, com esse trem todo. Aí eu falei assim, vou fazer um negócio. Se você é esposa de cabo, de soldado, de sargento, vai para... PQP. Porque eu vou falar assim, nessas épocas, assim, quando eu tô nervosa, eu xingo mesmo. E eu não quero nem saber pós-graduação, esposa de quem, eu não quero saber de nada. Eu xingo até meus meninos. Xingava, agora eu tô na benção. E... Quando você fala na benção, é que você... Na benção é porque eu tô... Light. Tá quente, tá Não, tranquilo. porque eu falei, não vou ficar brigando por causa de ninguém, não. Esses negócios também, por causa desse negócio de cabo, ninguém procura saber, ninguém chegou perto de mim e falou assim, Renata, o que realmente aconteceu? Só vazou e pronto, igual acontece com muita gente. Pega lá o pedacinho que interessa e sai divulgando aquilo. E aí, como quem conta um conto aumenta um ponto, sai criando ali várias histórias, né? Começa a especular o que podia ter acontecido, começa a definir isso aí. Mas aí ninguém foi lá defender também todo mundo que foi lá me xingar, eu passei o link para todo mundo, ninguém foi lá defender a militar. Era praça, não sei se na época era soldado ou cabo. O pessoal só detonando ela, inclusive os próprios militares. Aí eu achei estranho, eu falei assim, como que militar detona ela? Se ela fez as fotos para o namorado dela, ou se ela fez as fotos para ela, se as fotos vazaram, o que acontece? Eles deveriam defender ela. Porque é um crime, né? Porque o povo gosta de falar, irmão de farda, não sei o quê. Mas que irmão de farda não tem nada. Vamos desculpar, mas não tem nada de irmão de farda, irmão, não sei o quê, não tem nada disso. É verdade, é um preconceito, né, Renato? Porque quando vaza foto de artistas, gente da mídia, né? Lei Carolina Dickmann. Todo mundo vem à defesa, né? E pela questão de ser militar, então veio as pedradas, né? Aí, quem recebeu as pedradas... Assim, aí eles tiraram o foco da FEM, aí eu virei o foco. A Renata não gosta de cabo, não sei o quê. Aí a mulher foi e falou, porque eu sou esposa de cabo, depois de tudo. Eu sou esposa de cabo, que não sei o quê. Você pode ser esposa da... lá. E aí, 2 linhas, elas devastaram minha vida. Porque, assim, eu falei com vocês, eu fiquei sem entender por que eu tinha levado tanta pedrada em estar defendendo uma pessoa. E aí agora o pessoal fica assim, aquela que não gosta de cabo. Eu falo assim, eu não gosto de cabo, não. E vocês que estão detonando Cabo Magela, Cabo Meireles, aqueles 2 cabos que falaram dos veteranos. Então, assim, fica muito fácil. Eu sou polícia, eu posso falar. Não, ninguém pode falar de ninguém. E eu até falei, assim, se eu falar com os forças dos meninos, processava todo mundo. Sabe? Então, foi um momento, assim, eu fiquei tive muito apoio, sabe? Mas eu também levei muita pedrada, levei muita mesmo. Muita, vocês não imaginam, assim. E, como eu falei, ninguém quis ouvir minha versão. Mesmo eu mostrando, assim, mais ou menos o que tinha acontecido. Renato, e você perdeu seguidores aí após essa situação? Como era Facebook, a gente nem liga, né? Sim. Mas, assim, o blog caiu um pouco, caiu, tipo, uns 20%. Mas as pessoas, assim, o que mais me deixava chateada eram as mensagens. Como o WhatsApp não tinha como te adicionar igual hoje, adicionar somente seus amigos podem te adicionar, então qualquer pessoa me colocava em grupo, criava grupo, pegava... E assim, e o meu ex-marido, ele me protegeu demais disso, sabe? Ele tirou licença no serviço dele para cuidar de mim, porque eu não conseguia... Porque todo momento eu queria provar que não era aquilo. Eu tinha a conversa toda, eu queria provar para as pessoas e ninguém queria saber. Ninguém queria ver a minha versão. Ficou aquilo de cabo. Tinha meia dúzia de pessoas aí que estão aí até hoje, mas são totalmente apagadas, que ficaram inflando as pessoas a me detonar. São pessoas assim que não têm expressão nenhuma, nem política, nem na polícia, nem nada. Então, elas quiseram crescer com o meu nome. Vão detonar Renata, negócio de cabo, não sei o que. Só que hoje que eu falo é de uns 3 anos para cá, poucas pessoas lembram desse episódio de cabo. Porque eu nunca fui de defender um lado. É a polícia. Eu não quero saber se você é coronel, se você é soldado, se você é recruta. Eu não quero saber de nada. Se eu comprar a sua briga, ela é independente.
Renata, eu sou... Não, eu falei assim, você pode ser o que for. Eu não quero saber se eu pôs sua graduação. Eu quero saber do bafo. Eu não quero saber o nome. Eu não quero saber eu só quero saber o milagre. O nome do santo eu não quero saber, não. Só pra quem tá ouvindo aí, o bafo, quando você fala bafo, é a polêmica, né? É o que tá acontecendo, é a notícia. O bafo que eu falo é porque... O Bahia, lá da Aspra, ele me chama de Renata Barraco. Porque quando eu trabalhava lá, eu era do sindicato, né? Do sindicato dos funcionários lá. E eu ia lá na frente, fazer igual vocês no caminhão. Eu falava, vou queimar caixão aqui, tudo que eles fazem. Porque eu ia também. Eu sempre fui nas manifestações. Vou queimar caixão aqui na porra da Aspra. Vou fazer não sei o quê. Não queremos o vale desse valor. Que não sei o quê. Assim, eu era a representante sindical lá. Então, sempre, assim, eu sempre gostei do bafão mesmo, do negócio assim, para pegar fogo. Eu falei assim, gente, se eu luto pela classe, que eu nem faço parte, eu vou lutar também pelos funcionários da Aspra. E o bafão que eu falo é assim, por exemplo, a pessoa manda aquela denúncia, aí eu vou apurar. Porque eu vou falar com você uma coisa, que eu tenho informante. Que eu tenho a informante. Já você vai contar isso aí pra gente, Não vou contar os nomes não, tá? Não, o nome não precisa de falar não, mas já você vai falar sobre isso aí pra gente. Pessoal, quero pedir vocês aí que estão acompanhando esse podcast, que estão gostando dos nossos conteúdos aí, que se inscrevam no nosso canal, que marque o sininho da notificação e siga lá no Instagram, @CaboMagela. E antes da gente continuar, eu quero falar para você aí, você que quer fazer uma viagem com a sua família, quer dar um passeio com a esposa aí, pegar as crianças, fazer um cruzeiro, ir pra praia, pra um resort, seja lá onde você quiser ir, pacotes nacionais e internacionais. Faz o seguinte, pega todas essas empresas aí famosinhas que você vê na televisão e esquece. Davis Travel. Davis Travel é o nome da empresa que vai te dar o melhor custo-benefício. E aqui, ó, detalhe, se falar que viu no podcast do Magela, já começa a conversa logo ganhando um desconto, tá? Agora, se você quer fazer um ensaio fotográfico, quer ficar bonitão, tirar uma foto com a patroa, festa de família, ficar bacana, parecendo um ator de Hollywood, pode procurar lá quem sabe fazer e quem tem formação de nível superior, inclusive, na área. Contacta lá a Karine. A Karine é fera, Karine Moura, tá? Pode procurar ela aí, a pessoa bacana, inteligente, vai te atender da melhor forma possível. E a mesma coisa, beleza? Se ligar lá e falar que ouviu aqui no podcast do Magela, já vai começar a conversa ganhando desconto. Então, Karine Moura Fotografias. O modo como você se ama, ensina o mundo a te amar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e aqui, ó, agora pra você aí, você vai ter aí acesso ao Instagram e ao telefone, tanto lá da Davis Travel quanto da Karine Fotografias, beleza, pessoal? Então precisou, pode procurar o pessoal lá, que o pessoal vai te atender com o maior carinho do mundo aí, valeu? Estamos aqui com Renata Pimenta, e Renata Pimenta tem uma pergunta para você, mas antes quero fazer uma observação. A imprensa, ela é uma criação de Gutenberg no século XV, e foi o instrumento qual foi possível acontecer a reforma protestante. Martim Lutero usou a imprensa não só para publicar bíblias na língua alemã, que era algo inédito, como também os seus livretos com as suas ideias. Então a reforma só foi possível por meio da imprensa. Tivemos no século XX uma segunda evolução da imprensa com a TV e o rádio. Na verdade, em ordem invertida. O rádio veio primeiro e a TV. E as massas foram amplamente alcançadas. Porém, é um recurso que ficou na mão de pequenos grupos elitizados. Mas no século XXI tivemos aí uma grande evolução das redes, das mídias sociais, onde todos ganharam voz. Hoje todos têm voz, todos têm o direito, inclusive, de ampla defesa na internet. Porém, nas instituições militares, por questão de regulamento, muitas coisas são observadas e as pessoas não podem se expressar da forma que querem. Enfim, nesse viés, Renato, você se tornou uma grande voz daqueles que não podem falar, em especial nas instituições militares, e eu estou falando de Minas Gerais, né? Você se tornou essa voz de quem não pode falar.
com suas publicações, suas notícias, suas denúncias. E eu gostaria de saber o seguinte, Renata, se já houve alguma situação em que você provocou saia justa aí na cúpula, na instituição militar. Ó, no mês de conversa eu tenho 38 processos, né? Renato é o grito dos excluídos. 38 processos. Essas pessoas te processam. Processo, maioria praça. Meu Deus. Olha que coisa. Então, assim, 38, mas eu perdi acho que 3 ou 4. 3 ou 4. Então, assim, eu, pra falar a verdade com você, o que mais mexe com o ego são os oficiais superiores, né? Então, assim, um comandante de companhia, um comandante de destacamento, eles têm muita vaidade. Então, quando eu vou publicar... Antes eu não pensava, não. Antes eu publicava. Chegava, eu publicava. Os que eu levei ferro foi porque eu não procurei saber o que era. Eu também não tinha muito entendimento o que era... O que era... Eu pensava assim, liberdade de expressão é você publicar tudo e pronto. Não, agora... comecei a fazer o curso de Direito. Eu quero saber porque eu sou ferrada todo dia. O que eu posso falar, o que eu não posso, porque eu estou levando ferro demais. Então, eu comecei a fazer o curso de Direito. Até em 2016 que eu comecei. Aí, com esse bafo que teve aí, eu saí, eu não quis ir mais, porque eu estava sendo muito ameaçada, sabe? E eu estava até com proteção, assim, estava tendo pessoas... fazendo tipo segurança para mim na faculdade. Aí eu falei, não cansei dessa vida, vou parar com blog, vou parar com tudo. E posso falar para você como começou, assim, a trajetória? Começou assim. Eu trabalhava na Aspra, entrei na Aspra em 2001, e eu ficava olhando aquele trem, falei, gente, eu comecei nos quartéis, e não era tão bonito quanto a gente via na televisão, porque a gente só via aquelas musiquinhas, né? Polícia prendendo, isso e aquilo. Eu falei assim, gente, será que esse povo é robô? Será que esse povo é máquina? Porque esse povo não chora, esse povo não ri. Deve ser tudo lindo, né? E quando eu entrei na Aspra, assim, eu comecei nos quartéis e vi aquele povo triste, aquele povo estressado. Comecei a frequentar, assim, o hospital. Quando eu ia no hospital militar, eu ia na Clips, eu ficava olhando aquilo, que minha filha fazia um tratamento com um psicólogo, e era cheio de polícia. Falei, mas polícia... assim, na televisão é tudo tão bonito, por que essa clínica de psiquiatria, psicologia está tão cheia, né? E eu sempre fui muito de conversar com os outros. E na Aspra, eu tive um boom, assim, de uma vez. Quando eu entrei lá, eu morro de vergonha, mas o povo fica... você quer Renata da Aspra? Era Renata da Aspra, não era Renata Pimenta. Era Renata da Aspra. Era Renata da Aspra, no início. Até o uniforme era azulzinho. Depois eu que mudei para preto. Misericórdia, aquele azul. Atleticano, aí. Mas minha caminhonete é azul. Caiu demais, hein? Nossa. Aí eu falei assim... Aí eu e meu marido, a gente estava tentando engravidar, assim, já tinha 14 anos. Nosso casamento estava... assim, tava acabando o nosso casamento. Então, aí nós viajamos, voltamos, aí eu falei, já não quero mais, não sei o que, não sei o que. Quando eu volto, aí eu grávida. Véia, 36 anos, grávida. Depois de tentar 15 anos. Meu Deus. Aí a gente ficou super feliz, aí nosso casamento deu aquele boom, né? Ficou tudo bom, tudo bom. E como eu fiquei muito gorda, muito inchada, eu falei, aí eu comecei a trabalhar na administração da Aspra. E nisso eu gostava de um site que chamava Diário de um PM. E ele também contava histórias de perseguições, de não sei o quê. Aí eu falei, nossa, e ele era do Rio de Janeiro, até deu baixa, e agora ele tá vivendo só de conhecer praia. Ele virou... Foi uma inspiração para você, então? Foi inspiração. Tanto é que ele falou assim, eu vou parar com o meu blog, você quer ficar com ele? E ele, tipo, tinha 1 milhão de seguidores, sabe? Eu falei que não, eu quero começar uma coisa com o meu nome. Sabe? Eu quero começar uma coisa... Porque ele era do Rio de Janeiro, não tinha nada a ver com Minas Gerais, né? E eu fui a primeira que Minas. Até pra você trabalhar esse blog dele lá, você ia ter dificuldade, porque é uma outra realidade, tá longe daqui, né? As mazelas são totalmente diferentes, você ia ter um pouco de dificuldade. Então, falei assim, eu vou começar a postar o que eu vejo. Aí eu vi aquele trem na página da PM, na página do bombeiro, porque antes era só PM bombeiro. Eu não conhecia polícia civil, polícia penal, não conhecia sócio-educado, não conhecia nada. Acho que, não lembro na verdade, eu não lembro de polícia penal naquela época. Acho que era... Agente penitenciário, né? Não, eles eram carcereiros, não eram? Carcereiros. Carcereiros da Polícia Civil, me parece. Sim. Né? Então, eu comecei só PM e BM. E a Aspra também era PM e BM. Então, eu tinha acesso só a esses 2 lugares. E eu comecei a publicar os bafos. Eu olhava assim, o que isso é? Aí o pessoal começou a mandar por e-mail. E era por e-mail ainda.
e-mail, e eu coloquei uma caixinha de comentários no blog, né? Que eu já criei o blog da Renata, não sei o que, não sei o que. Eu coloquei uma caixinha e o povo denunciava, denúncia anônima. E aquilo lá eu só copiava e postava, Você não sabia se era verdade, se era mentira. Como lá não tinha, eu não coloquei moderação, então a pessoa colocava o que ela queria. Aí quem era responsável? Eu. Né? Aí eu comecei a levar ferrada, comecei a levar pedrada. Eu falei, gente, eu estou defendendo o povo, ainda estou levando pedrada, eu não estou entendendo. E aí veio a primeira perseguição, foi de um ex-comandante lá de Teoflotone. Aí eu fiquei louca, ameaçando matar meus meninos, falar que sabia onde meus meninos estudavam, falava onde meu marido trabalhava, que ia mandar ele lá. O comandante falou isso? Falou. E que ia mandar meu marido para Pedra Azul. Aí eu fui olhar a Pedra Azul, que distância. E ele sempre me apoiou, né? O meu ex-marido sempre me apoiou. Então, ele falava, não, ele não tem poder para isso, não, que não sei o quê. E qual era a graduação do seu ex-marido? Na época ele era sargento. Ele era sargento. Então, praça do quarto sargento. Ele era sargento lá da Rotan. Aí eu fiquei com medo mais assim dele, da gente ir pra Pedra Azul. Falei, misericórdia, Pedra Azul não. Só que aí o primeiro processo, tá rindo, né? O primeiro processo... Você lembrou de alguma coisa? Assim, essa primeira perseguição eu fiquei muito abalada e depois uma sargento também de Teoflotone, ela entrou com uma ação contra mim. Aí começaram as ações. Ela entrou contra mim porque lá naquele onde a caixinha de comentários, a pessoa tinha comentado alguma coisa dela com o capitão. Nem fui eu. Ela foi que entrou com a ação contra mim. Aí beleza. Aí eu tava de atestado, porque eu já estava ficando doida com um comandante lá. Aí eu cheguei lá, viajei até Teoflotone, chegou lá, ela mandou uma pessoa para representar ela, porque ela estava fazendo CFS aqui. Né? Aí eu não pôde. Aí eu falei assim, agora é assim? Pois agora eu vou arregaçar todo mundo. E aí eu comecei a ler alguma coisa de direito, falei o que eu posso fazer, o que eu não posso, não sei o quê. E eu comecei a fazer críticas sem colocar nomes. Sim. Criticar, então jogar em direta. Tá tudo bem aí em tal lugar? Quando eu falo isso, pode saber. O pessoal já sabe. Opa, já descobriram já o que aconteceu aqui. Dentro desse assunto ainda, Renato? Um abraço para Jacinto, pessoal. O que tá acontecendo lá? Dentro desse assunto ainda, Bob Galvin é filho do fundador da Motorola. Ele também foi CEO deste grupo e levantou essa empresa. E um homem incrível, de uma inteligência fenomenal. Ele dizia que movimento gera movimento. No seu blog, nas suas publicações /denúncias, podemos dizer assim, você, obviamente, como colocou aí, põe várias versões com relação a sempre a casos que envolvam injustiças. Você teria algum caso aqui que pode falar aqui nesse podcast de um caso de injustiça que através da sua publicação isso subiu para outras esferas, né? Não ficou apenas nas redes sociais, mas subiu para outras esferas e foi revertida essa situação de injustiça? Eu poderia citar vários, assim, para você. Eu até... ontem mesmo aconteceu né? Aconteceu lá no Colégio Tiradentes, o mais recente, assim, lá no Colégio Tiradentes, que um aluno lá de 9 anos, ele estava passando do lado do canteiro de obras, ele caiu num buraco e rasgou a perna, levou 10 pontos. E aquilo, a mãe contando o que aconteceu, e ela foi no colégio, aí ela disse que foi muito maltratada pelo tenente que atendeu, não deixou ela entrar no colégio para ver o local do acidente, como foi. E nisso a gente toma as dores. Minha filha foi para o Colégio Tiradentes esse ano, antes ela estudava numa escola particular. Então, o que eu fiz? Liguei lá para o Colégio Tiradentes e falei que eu gostaria de marcar um horário com o comandante. Não, tem que ser só os responsáveis. Eu falei, querida, eu sou imprensa. Eu falei assim, é o seguinte, eu falei assim, eu sou imprensa, e é o seguinte, eu vou acompanhar, a mãe aceitou eu acompanhar ela. Aí ela falou assim, não, mas não pode, que não sei o que. Não tem esse negócio que não pode, não. Se a mãe quer que eu acompanhe, eu vou acompanhar. Ela falou que não podia e tal, e mandou ligar. Eu falei assim, beleza, você não vai deixar eu entrar? Não, beleza. Então, eu vou estar publicando aqui agora a versão da mãe, e vocês
E vocês depois mandam a versão para mim, que eu mandei pro Coronel 10, pro comandante geral e publiquei o bafo. Publiquei aqui, todo mundo, né? Aí o comandante ligou para a mãe e falou com ela que pediu para que eu tirasse a postagem, pediu desculpa, falou que ia ter, não sei. Aí falou assim, se fizer uma retratação, tá bom. Eu falei com ela, que retratação, querida? Eu dei um bafão no negócio lá para você fazer retratação. Não, retratação não. Você pode voltar lá e... Aí ele foi e marcou para ela hoje 9h30, né? Como eu tô aqui, não pude acompanhar. Já teve também casos de... Então, esse caso é atual, tá acontecendo. Está acontecendo hoje ainda, né? Porque os caras pensam assim, que a gente é paisano, que a gente é bobo, né? E a menina ainda é minha sobrinha. E ela é do bafo também. Ô, Renata... Vou só terminar um negócio aqui, do negócio que você perguntou. Essas coisas de injustiças, tem vários casos de pessoas que foram transferidas que o comandante nem sabe por quê. Acontece muita coisa, principalmente no interior, que o comandante nem sonha. Então, assim, a gente tem um telefone... Assim, nós, blogueiras, né? A maioria, assim, nós temos todos os números de telefone dos comandantes, dos RPM, de telefone de todo mundo. Então, acontece o bafo, eu recebo. Aí eu passo para o comandante geral, claro, primeiro, e passo para aquele cara. Aí eu falo, comandante, você se vira, filho, eu não quero nem saber. Aí dá a resposta. Tem gente que fala assim, não, Renato, eu quero que a resposta seja só não sei o quê. Então, quando demora para responder, eu dou a cutucada. Passei pro comandante, o bafo lá de Teoflotone, lá de não sei o quê. Isso resolve. Só você jogar uma indiretinha, puf! Porque coronel, tenente-coronel, capitão, esses caras que que vai ficar na polícia por mais tempo, eles não gostam de ser expostos. Eles são muito vaidosos, assim. Não quero que... Esse major mesmo falou lá com a minha sobrinha, ela falou com ela assim, não, porque me jogou pras cobras, uma coisa assim, porque eu não estava nem sabendo. Ué, o comandante que não está sabendo o que está acontecendo dentro da escola, um menino machucou, levou 10 pontos na perna, como é que ele não está sabendo? Ué, onde que ele estava? Né? E também teve muito caso de... eu estava falando de transferência, já teve caso de comandante fazer sacanagem mesmo, de não a sindicância social, eles não aceitarem a sindicância social por picuinha. Né? Então, tem muita gente também que não me segue e que fala assim, Renato, eu não posso te seguir, porque se o meu batalhão vê que eu estou te seguindo, eles começam a me perseguir. E muita gente não me segue por isso. Eu falo, não segue mesmo, não. E tem gente que eu falo, não comenta, vai lá e apaga o comentário que você fez. Eu falo. E é justamente essa a pergunta que eu ia te fazer. Né? Que você, pela repercussão que causa as suas postagens, o conhecimento que você tem no meio da segurança pública, você tem um Instagram, uma conta no Instagram até modesta. Então, se não é aquela conta do Instagram com inúmeros seguidores. E eu acho que você sofre do mesmo mal que eu. Né? Muita gente fala assim, ô Magela, cara, aqui, parabéns aí, mas eu não vou lá te seguir, não vou comentar nada, e tá difícil até de conversar com você, porque eu sei que você deve estar sendo monitorado. Então a gente sabe que muitas pessoas não querem atrelar a imagem à nossa, né, porque tem receio, tem medo ali de alguma perseguição, de alguma coisa. É justamente isso aí que você estava falando agora, né? Isso. Agora, se eu publicar no Stories... bomba. Eu falo que tem mais visualização no Stories do que lá. Porque é uma forma anônima, né? Ali não aparece quem tá vendo, quem tá, né, visualizando, quem tá curtindo, quem tá comentando, então... Uma coisa também eu faço, eu faço assim, link na bio, aí a pessoa vai lá no blog e lê. Aí no blog também não dá pra saber quem tá lendo. Sim. Link na bio. Então, por isso que o blog bomba até hoje. Não falar o blog... Não existe o blog, mas o blog é o que mais tem acesso. Vamos agora ao nosso quadro... Pergunta Bandida. Então agora vai entrar aqui no nosso cenário o nosso bandidão. E aqui, eu já quero aproveitar aqui que o bandidão tá entrando e já te pedir já. Faz a pergunta pra Renata e enquanto ela responde, serve um cafezinho pra gente aqui. Toma um cafezinho também, fica à vontade. Rouba um cafezinho, rouba um pão de queijo. Pra mim, se servir, também tá difícil. Tô aqui pra isso não. Renata, joia, Tudo tranquila? bem, você? É que a gente tá aqui pra te constranger, não é pra te deixar à vontade, não. Nada me assusta, não. Você foi candidato em 2018, não foi? Fui. E aí, o que você tem a dizer sobre a sua candidatura? Se você fez muitos inimigos por causa da política. E dentro dessa mesma pergunta aí, eu vou te perguntar por alguém específico.
porque eu sei que você tem algo a dizer. Quem está perguntando aqui é o anônimo, então eu não respondo por mim. O que você tem a me dizer a sua relação com o Sargento Rodrigues, deputado Sargento Rodrigues? Primeiro fala sobre a sua candidatura em 2018. Então, foi o seguinte... Bom café enquanto isso. Eu falei assim, gente, eu vou candidatar para ver como é que tá meu nome, né? Porque, assim, todo mundo fala, eu conheço Renata Pimenta. Quem não conhece já ouviu falar, né? No estado. Quem não conhece já ouviu falar. E no início, todo mundo pensava que eu era laranja do Pimenta. Todo mundo achava que o Pimenta que escrevia os negócios e eu ficava lá falando que era eu. Então, o que é mesmo? Você falou? Esqueci. Como que foi? Se você fez alguma briga durante as eleições? Tá. As eleições. Quer que na época lá das eleições? Não, eu tive 800 e poucos votos. Por quê? Antes de começar as eleições, eu, burra pra caramba, fui lá e coloquei, e fiz uma postagem, levei uma multa de R$5.000. Aí eu falei, não vou mexer com esse negócio, não. Você não vou mexer com isso, não. Já começou tomando uma multa. Nem tinha começado as eleições, assim, eu coloquei assim, eu peguei um post do Bolsonaro e eu mudei, coloquei meu nome. Se a pessoa tinha feito pro Bolsonaro, só que eu não sabia que eu, como candidata, não podia fazer. Aí eu levei a multa de 5 mil, falei, pronto, até o fim da campanha eu tô com multa de 100 mil reais. Aí com certeza foi denúncia de algum inimigo, foi né? Denúncia, porque foi denúncia. Isso aí o terreno ficou olhando isso não, alguém que denuncia. Não, foi, assim, a gente desconfia, mais ou menos. E aí, dentro da política, a gente vai falar sobre aquele político lá que eu te perguntei. O Sargento Rodrigues. Então, o Sargento Rodrigues, antigamente, assim, ele parece que ele tinha uma rixa comigo. Ele achava, assim, que eu queria tomar o lugar dele. Na verdade, cada um tem o seu lugar. E eu, assim, nunca quis... Eu fiz esse negócio de política porque eu queria saber como é que estava o meu ibope, assim. E o Sargento Rodrigues, no início, ele falava muito mal de mim. Então, quando eu estava assim, quando eu encontrava, eu falei assim, Sargento Rodrigues, você fala, mas eu não sou sua concorrente, eu nunca vou ganhar a eleição, você tem 200 milhões de votos, não sei o quê. Para de falar. Porque quando ele falava, o pessoal já ligava, Renato, o Rodrigues está aqui falando mal de você. Falando mal de você. Por que o Rodrigues está falando mal de mim, gente? Não estou entendendo ele, não. E eu também dava uma arregaçada nele, entendeu? Ele falava mal de mim, eu detonava ele também. E canelada para lá e canelada para cá. Teve uma vez que ele foi em Caratinga, que ele só falou de mim, Aí eu falei, não é possível, eu vou ligar pro Rodrigo, vou arregaçar ele. E assim, como ele não atendeu, eu fui e publiquei lá. E depois disso ele parou de falar mal, acho que ele pensava que eu queria o espaço dele, queria que alguma coisa. E hoje não, já tem, desde 2018 para cá, a gente tem um relacionamento muito bom. Eu gosto muito dele, que ele é do bafo também, eu amo ir na Assembleia e ver o Rodrigues falar, eu acho assim que ele é perfeito, eu gosto de gente baforenta, esse povo sossegado, eu não gosto desse povo, eu gosto de gente igual eu, assim, 220 para lá. E meu relacionamento com ele hoje é muito bom. Assim, eu mando os bafos para ele, quando não tá totalmente fora da minha alçada, eu mando para ele, falo, Rodrigues, aqui tá acontecendo isso. E eu acho ele um prefeito, eu acho ele um deputado muito bom. E eu acho que esses meninos que estão agora, eu estava comentando com o pessoal lá, falei assim, vai ser eleito o Rodrigues vai ser reeleito e podia vir mais uns 3, mas tem que ser do bafo, igual eu. Porque se vier gente mansa, igual uns que a gente vê aí, não adianta. Quem que a gente vê aí? Você tem que dar nome. Vai tomar multa de novo, hein? Cuidado. Não, eu não sou candidata agora. Eu acho o Magela bom, eu acho o Coronel Mendonça. O Mendonça também, eu ia na Assembleia só pra ouvir ele, gente. Não, mas quem que é o manso aí que você acha que se ganhar não dá nada? Que não é do bafo? Candidato assim... Não, é porque eu acho assim, por exemplo... Não é candidato, que já é político. Eu acho esses da bancada da bala, eu acho eles bem fraquinhos. Eu acho que o Rodrigues é o melhor. Os outros eu não acho que são. O Rodrigues chega lá e dá um grito, fala, tudo. Agora, eu espero que o Magela, não é porque ele tá na minha frente, não, porque eu sei que ele é do bafo. O Magela, o Jean Antônio, eu acho que eles seriam... E o Mendonça, esses 3 nomes. Eu acho que eles são... Porque eu gosto de gente que dá o grito e que fala. Porque gente mansa, pessoa mansa, aquela pessoa que não fala, assim, eu acho que... E como você define que foi avaliada a sua popularidade nas urnas? Foi péssima, né? Foi péssima. Comprou muita briga, ué. Não, foi péssima, nossa, foi péssima. Eu falei assim, nossa, eu tô fraquinha.
É muita briga que se comprou. Deixa eu roubar um biscoitinho. Mas aqui, uma vez a OPM fez uma pesquisa, mais ou menos nessa época, uma pesquisa nos quartéis, porque a OPM queria fazer parceria comigo. Aí eles fizeram uma pesquisa nos batalhões para saber qual mídia era mais, que o militar mais via sem ser a intranet. Eu fiquei na frente da intranet. Blog da Renata. Eu falei, eu sou melhor do que a internet. Aí o pessoal fala, antes de abrir intranet, acessar a internet, primeiro eu vejo o blog da Renata. Nesse teste de popularidade, você se deu bem, então. Mas aí eu fiquei feliz, falei, fiquei feliz demais. Porque, assim, na verdade, o que importa eu também não ligo muito, assim, pra quantidade de... Eu falei, enquanto eu tiver um seguidor, eu vou fazer. Se eu não tiver também nenhum, eu vou fazer. Às vezes eu faço live lá que tem 3.600 e poucas pessoas online. Às vezes eu faço tem 500, às vezes eu faço tem 50, às vezes eu faço tem uma, às vezes tem duas. Mas eu não gosto de fazer live, eu não gosto, porque eu falo muito. E eu começo a rir, o cachorro late, aí o cara que vai entregar a janta buzina. Aí, assim, eu fico aquela bagunça. Eu falei, gente, não vou salvar a live não, porque ela ficou muito engraçada. Aí eu não salvo, eu não costumo salvar a live. Aí o pessoal assim, a gente até deu ideia, eu até perguntei, mas o pessoal também fica... Eles falam tanto lá nas lives, estou subindo assim, eu não consigo ler, porque senão eu perco meu raciocínio muito, muito, muito rápido. Eles estavam falando, Renata, você podia todo dia fazer uma live, falar dos bafos do dia e comentar. Eu falei assim, aí vai ter mais processo ainda. É difícil, né? Gastar com advogado. Não, eu tenho parceria. Então, tá bom. Renata, esse foi o quadro da pergunta bandida. E nós temos um outro quadro aqui também no nosso podcast, que ele se chama Pra Quem Você Faz Continência. Você já é acostumada aí, já está inserida no nosso meio, e você sabe que o militar, ele tem, né, por obrigação ali, de saudar o militar mais antigo que ele, e esse passou a ser um cumprimento, né, nosso, no nosso dia a dia. Então, eu vou colocar para você aqui alguns nomes, tá? Você vai sortear 3 nomes desse, e aí você vai me dizer se você faz a continência, não faz, ou se você faz a continência, dá um aperto de mão, dá um abraço, um beijo, e aí fica a critério seu aí, tá bom? Tá joia. Então tá bom. Eu tenho aqui, ó, são 5 nomes, 5 papeizinhos aqui, e eu quero que você pegue aí um por um, até nós sortearmos os 3. Pode abrir? Pode abrir o primeiro aí, lê pra gente aí quem é e fala se você faz só a continência ou se você faz algo a mais que isso aí. Fala pra gente, quem foi? É o Sargento Rodrigues de novo. Sargento Rodrigues. eu... Então esse aí já foi falado? Já foi falado. Vamos suprimir esse aí? Sorteia mais 3 então. Quem que é esse aí? Coronel Elbert. Eu não tiro chapéu, não tiro continência, não dou abraço, não dou nada. Ele, depois que perdeu o Ferrão, ele já me processou 2 vezes. E todas as 2 vezes elas foram arquivadas. E ele recorreu da última agora. E quando eu vi ele assim, eu pensei, não acredito, gente. O cara só esperou sair para... Porque, segundo ele, eu postei que... Eu tenho um negócio de melhores comandantes. É um direito meu, sabe? Então, assim, eu posso falar, eu prefiro esse comandante do que esse. Eu também olho a minha parte, eu olho a parte da tropa. E tem uns comandantes que realmente foram gente boa, pelo menos comigo. Agora, os que fecham a porta, eu detono mesmo. E eu não mudo de roupa, não. Eu não sou subordinada a ninguém, né? Então, por isso que eu nunca quis entrar na polícia, porque quando minha mãe me batia, eu não chorava. Eu ficava apanhando lá, ó. Então, se eu fosse polícia, não dava, não. E ele, assim, eu acho que já virou uma coisa pessoal, sabe? Dele já virou uma coisa pessoal. O juiz manda arquivar, ele vai lá e recorre. Manda arquivar, recorre. Manda arquivar, recorre. Então, eu não presto continência, não tiro chapéu, não tiro nada. Para mim, ele é um zero à esquerda, assim. Não significa nada. Então tá bom. Tanto é que alguns militares estão sendo ouvidos agora, né? Essa semana mesmo eles mandaram para mim, o pessoal dos veteranos lá, aquela invasão lá no Palácio da Liberdade que teve aquela vez e está pedindo 9 anos de reclusão para cada um, né? E aquilo, assim, eu acho um absurdo, um comandante fazer uma coisa dessa. E também tem um episódio, acho que ele que era o comandante, eu não sei se ele era o Bianchini, que jogou gás no povo, lá em Ouro Preto, não sei qual que era o comandante, se era ele ou o Bianchini. Mas, de qualquer forma, é a mesma coisa, os dois. Aí, na última audiência que a gente teve, né, que foi essa que o juiz mandou arquivar,
a própria testemunha dele estava a meu favor. Né? Uhum. Porque ele estava falando que CG era comando geral, que esse pessoal do comando geral, não sei o quê. Para mim, CG era esse tanto de coronel que existe, 50 mil coronéis. Para mim era isso. CG não era só o comandante e o comandante geral. Tanto é que as outras blogueiras também falam CG. Sim. Né? Então é isso aí. Renata, sem meias palavras aí, ó. Falou e disse. Próximo papelzinho, Renata. Quem foi, Renata? Nossa, o Major Pimenta. Major Pimenta. Major Veterano Pimenta. Então, Fala pra gente. nós somos casados quase 30 anos, né? E ele foi um excelente marido, ele é um excelente pai ainda. Hoje a gente não tem tanto contato assim, mas eu presto a continência para ele assim, meio de longe, né? Se for pelo passado, sim. Depois que a gente separou, a gente entrou naquela coisa de separação, não. Ele não... Né? E eu tenho até que fazer um boletim de ocorrência contra ele ali, né? Mas vou sair daqui, aproveitar que eu já estou aqui na área. Então, vou fazer, né? Porque eu não vou perdoar nem ex-marido. Atenção, primeiro batalhão. Renata tá chegando. Não, é no crime cibernéticos. Sim. Crime cibernético. Pode tirar mais? Pode tirar o outro aí, é o último agora, hein? Cabo Clenis. O Cabo Clenis assim, ele já me deu umas detonadas nas redes sociais, me detonava até demais, só que assim, eu nem ligava, porque eu faço assim agora. Eu publico os trem, vou lá e desativo a notificação, pra eu não ficar sofrendo nem brigando com os outros, porque eu falo que eu tô na bênção, né? Só que eu leio alguns comentários, dá para ler, ainda mais no Facebook. No Instagram, eu acho que é coisa demais. Toda hora sobe, aí atualiza, sobe, atualiza, sobe, atualiza. Então, assim, ele insiste em falar que foi ele que salvou o Bolsonaro. E apareceram outras pessoas que falaram que não. Eu acho que ele deu uma melhorada agora, sabe? Mas ele já foi meio afiroso. Agora eu achei que ele melhorou, assim, ele tá... É por isso que ele tá com o pé no chão. Mas ele já me estressou bastante, viu? Mas aí eu falei, tô na benção, deixa o Cabo Clenis pra lá. E aí, faz a continência ou não faz pro Cabo Clenis? Não. Não faz? Nem pra ele, nem pra ninguém. Só o Rodrigues. Mas o Rodrigues não tá valendo, não. O Rodrigues já tinha falado. Vou tirar o último. Vai tirar o último? Vou. Vai, então vai. Ué, mas do Rodrigues não tá valendo, ué. Tá bom, vai lá, mete bronca. Vamos ver o que você tem falado desse último aí. Nha. O que é isso aí? Subtenente Marinho. Subtenente Marinho é a pessoa que mais me detona nas redes sociais. O Subtenente Marinho, ele era do Cicope. E foi ele que me apresentou o Cicope. Eu não conhecia o Cicope, na época chamava Cicope. Agora chama Copom de novo, né? Não é que chama Copom? Não tem conhecimento. Até onde eu sabia era Cicope. Não sei se Não mudou sei de se nome mudou. de novo. Não, é porque era Cicope. Coloca aí nos Copom. comentários aí, pessoal, pra gente aí. Cicope ou Copom aí na cidade administrativa. Você que trabalha lá, dá uma ajuda pra gente aí. Então, não sei se é Cicope ou Copom. O Submarinho era o meu fã número 1. Eu falei assim, você é presidente do meu fã-clube. De repente, esse homem tomou um ódio de mim, assim, que é uma coisa incrível. Eu falo, gente, isso é amor, porque não é possível. Sem motivo? Eu vou falar com você uma coisa. Eu não sei como uma pessoa deixa de gostar da outra de um dia para o outro, né? E ele e um outro sargento lá, eles criaram foi um grupo no Facebook, Plantão Policial. Também não sei se ele também pensou que eu fosse concorrente. Eu não sou concorrente de ninguém. Tem espaço para todo mundo. Com esses negócios de blogueira. Essas blogueiras aí, tudo criou blog aí. Tudo foi eu que falei com eles. Vai criar um blog. Sabe? Porque eu acho que quanto mais pessoas tem defendendo a classe, melhor. Né? E o Marinho, todos os dias eu recebo o print do Marinho falando mal de mim. Todos os dias. E ele tem um negócio de... ele mesmo mandou eu recebi um print... foi no mês passado dele, eu chamei, ô Marinho, o que você falou lá no grupo, por que você não fala aqui comigo? Aí ele começou, eu sei todos os seus BOs, eu sei de não sei o quê, eu acho que ele está preocupando muito com a minha vida, sabe? Eu acho que ele tem que aproveitar a aposentadoria dele e ele curtir ela lá com as mulheres dele, com os filhos dele e me esquecer, porque a pessoa que mais me detona
no mundo é o Marinho. Só que eu não dou ibope pra ele, entendeu? Ele fala. Eu não falo nada. O pessoal manda, eu falo. Desde que ele tá afim, ele tá precisando de... e assim, ele foi e me bloqueou. Eu acho que o bloqueio... assim, às vezes o bloqueio é bom, mas no caso assim... você tá falando mal de alguém? Chega pra pessoa e fala. Quantas vezes a pessoa falava, já peguei Renato, eu chegava na tora. Você já me pegou? Você já me pegou? Na frente da pessoa, em frente de tropa, eu sempre fui de perguntar, você tá falando mal de mim? Eu sempre fiz isso. Quando eu recebo algum print de número de telefone diferente, eu vou e falo com as pessoas. Eu falo com as pessoas assim, você já... O que tá acontecendo? Você tá falando meu nome lá, que não sei o que. Aqui é Renato Pimenta, não sei o que. O cara, eu vou te processar. Eu vou dizer assim, mas no caso eu que tenho que processar, porque você que tá falando mal de mim, fala na minha cara, gente. Sério, se chegar na minha cara e falar, não dói. Assim, se eu sentir ofendido, eu vou ali e publico, porque eu publico mesmo. Publico. E assim, dando continuidade assim, do Marinho, ele me apresentou o Cicobi, ele passava os bafos pra mim, entendeu? Aí ele reformou. Marinho me odeia. Aí eu falo... Aí quando eu também tenho umas... Eu falo com ele sempre as mesmas coisas, né? Quando ele fica me atacando, eu sempre falo. Eu lembro do negócio do Copom, da invasão do Copom, eu falo uns negócios com ele. Aí ele vai lá e faz textão lá no Facebook dele. Eu vou nem perder meu tempo com o Marinho, não, sabe? Eu não faço continência, não dou abraço, não dou beijo, não dou chute, não dou nada. Pra mim, ele é um zero à esquerda. Pra mim, não significa nada. Isso, Renata Pimenta, hoje no podcast do Magela, no seu segundo episódio. Renata, hoje nós queremos fazer aqui uma troca de papéis. Eu quero chamar você para sua zona de convergência, que é aquele lugar onde você nada como peixe, voa como águia, caça como uma leoa na savana. Eu quero convidar você a bombardear o Cabo Magela com perguntas e assumir aqui o meu lugar, e ele vai ficar no seu lugar e você, juntamente comigo, fazer as perguntas para ele. Pode ser? Pode. Eu queria completar aqui que você falou do negócio de reverter a situação. Estou lembrando aqui de 14 casos, assim, eu até fiquei afim com esses negócios, eu faço tratamento psiquiátrico por causa disso. Meu Deus. Uns 14 militares, assim, contadinhos. Toda vez que chega a data, alguns deles, eles me ligam e falam, Renata, graças a você eu tô aqui. É suicídio, tentativa de suicídio. Né? Assim, eu tô com a arma na cabeça, não sei o quê, e eles fazem vídeo assim, sabe? Meu Deus. Fazem chamada de vídeo com a arma na cabeça, com a arma dentro da boca. Se você ligar para alguém, eu vou não sei o quê, sabe? E acho que umas 8 ou 9 vezes o Pimenta tava comigo. Então, eu falava com ele, liga, ele não sei onde. Se você desligar, eu vou me matar, e vai ser culpa sua, você vai carregar isso o resto da sua vida, que não sei o quê. E às vezes, eu ainda converso com alguns, aí eu falo, eu não tenho emocional, não estou preparada para isso. Eu até matriculei em negócio de psicologia aí, para começar esse ano, agora... Uma graduação de psicologia. Só que eu estou fazendo direito ainda. Aí eu falei que ia ficar muito pesado, porque eu faço direito de manhã, aí eu ia fazer psicologia à noite. Aí eu falei, eu vou ficar doida, né, antes da hora. Essas coisas, assim, as pessoas, quando elas trazem, assim, pra gente, você toma as dores da pessoa, porque eu falo assim, gente, a pessoa tá passando por isso, como que ninguém vê? Então, o que eu falo sempre, eu falo sempre com os militares, olha o seu parceiro que tá do lado, olha, porque a pessoa pode estar com um sorriso no rosto, mas aquilo ele tá morrendo, assim, por dentro. Isso acontece muito. É um prestar mais atenção no outro e parar, assim, de picuinha. E os que mais brigam, assim, é praça com praça, que fala mal do outro, é praça com praça. Oficial, igual assim, como Pimenta é oficial assim, eles sempre são tão unidos assim que eles não deixam ninguém falar mal deles. Eles brigam lá em cima. Quem vai ser o novo comandante? Não sei o que. Diz que tem uma briga danada. Mas esse negócio assim de... um protege o outro, tanto é que você não fica sabendo os bafos de oficial. É uma questão ética, né? Mas explicado, Renato, então vamos lá, Vamos bombardear, então. Encher Cabo Magela de bafos. Misericórdia. Você pode preparar com o Ricardo. Nossa, vamos embora então. Vamos lá. Meu Deus do céu. Entrevistado por Renata Pimenta, hein? Bafão. Quem é Cabo Magela? E como você ficou assim tão assim, conhecido pela tropa? E em que momento você viu assim que fala assim, eu posso ser mais alguma coisa no movimento? Porque, da minha opinião,
No início, eu nem sabia que você era o Cabo Magela, eu até te falei. Eu falei, você não sabia quem era você, não. Eu falei, eu sei que é o Cabo Magela. Você falou, não acredito. Mas foi mesmo, eu não sabia que você era, não. Você tava lá quietinho, lá. Aí, de repente, você... porque você achou que a manifestação tava... Então, sobre quem é o Cabo Magela, eu sou um cara, né, de família humilde, venho de família simples. Entrei na polícia militar no ano de 2007, lá no 7, e eu falo com o pessoal que todo mundo acha que o curso dele foi o mais ralado, né? Aí eu tenho certeza que o meu foi, porque 2007 foi justamente o ano do lançamento daquele filme Tropa de Elite, então todas aquelas frases, tudo aquilo foi pra dentro do quartel, e aí a gente ralou lá bastante, e formei lá, trabalhei em diversas unidades, né, e por onde eu trabalhei, eu sempre fui um cara, assim, que buscou também minimizar as injustiças que existem, né, dentro da caserna, então eu sempre fui um cara ali questionador, às vezes sempre perguntei o porquê das coisas, né? E o que acontece? Eu trabalhei na cidade de Eloy Mendes, né? Para quem não sabe, aí essa transferência que ocorreu há pouco tempo, é a segunda já que eu tomo. Então, quando eu trabalhei na cidade de Eloy Mendes, eu fiz muita amizade lá e o pessoal criou uma guarnição lá que ela servia de recobrimento ali na cidade de Eloy Mendes. Por que eu tô contando isso? Porque, às vezes, quando eu falo assim, o pessoal fala, o Cabo Magela é bacana, o Cabo Magela é um cara educado, é um cara legal, e teve outro dia que a pessoa veio me bater nessa pessoa lá de Eloy Mendes. Esse cara aí, eu não quero nem saber dele, eu fiz um trabalho pra ele aí, que não sei o quê. E aí eu fui ver quem que era. E essa viatura que o pessoal montou lá, era a viatura, uma patrulha de operações que era como se fosse um recobrimento lá da cidade de Eloy Mendes, e aí a gente dava apoio. E aí eu fui ver quem que era essa pessoa, e teve uma ocorrência lá, um fato que ocorreu, que éramos eu, e eu lembro que o soldado húngaro, na época, eu quero mandar um abraço pra você e meu amigo, tamo junto, nós chegamos e era uma ocorrência de Maria da Penha ali, e o cara tava meio bravão, né? Que não queria conversar com a viatura, e nós chegamos lá para dar apoio para aquela viatura que estava ali. E na hora que nós chegamos, o camarada veio cantando de galo, que eu sou do sistema, e que não sei o que eu saí ontem da cadeia e tal. E aí eu fui e falei com ele, você saiu ontem da cadeia, você tá muito, né, mal educadinho. Eu acho bom você ficar mais tranquilo, porque eu tenho certeza que lá com os policiais penais lá, você não agia assim não, era narizinho embaixo e tal. E aí o cara levantou ali de uma vez ali, veio pra cima da guarnição, aí foi uma só, né? Pum! E ele já caiu, levantou convertido e tudo tranquilo, a ocorrência resolveu ali, e depois eu fui ficar sabendo que essa pessoa que tava falando mal de mim era inclusive parente desse camarada lá. Mas, enfim, por que eu tô falando isso? Porque, justamente, as pessoas perguntam, não sabem da história, da onde que a gente veio, como que aconteceu. E aí eu vim pro 16º Batalhão, né, o sempre BRP, trabalhando no 16º, e foi quando ocorreu a primeira manifestação da segurança pública na Assembleia Legislativa, quando foram ouvir a secretária lá, a Luísa Barreto. O sargento Rodrigues convocou ela lá na comissão e foram ouvir ela. E aí eu comecei a pôr pilha no pessoal dentro da companhia nossa lá. Falou, gente, não, nós temos que ir, nós temos que apoiar. Isso é de interesse nosso. Nós não podemos ficar aqui e esperando só que os veteranos vão, só a polícia civil, só a polícia penal. Não, nós temos que nos levantar também. E comecei a mobilizar aquilo. E nessa mobilização que eu fiz, eu levei um ônibus de 7 Lagoas, organizei um ônibus lá, nós levamos a sua maioria veteranos, policiais penais, e quando chegou aqui eu consegui mobilizar ali uns 10 policiais da companhia. E foi um fiasco, né? 1.000 e poucas pessoas ali na Assembleia Legislativa, e a gente vendo assim que muito pouco, o pessoal não estava muito animado de ir, mas só os veteranos mesmo. E aí eu falei, não, a gente precisa de mobilizar a tropa, precisamos de encorajar o pessoal a vir. E foi quando eu tive a ideia de criar um grupo do WhatsApp para a próxima manifestação. Que aí o pessoal se reuniu nas associações e decidiram que ia se fazer uma manifestação na Praça da Estação.
E aí foi quando eu criei esse grupo de WhatsApp, e nas primeiras horas ele atingiu o máximo de pessoas que é aceitável ali dentro da plataforma do WhatsApp, que são 256 pessoas, né? E foi quando eu falei, não, eu preciso de mudar de plataforma, preciso de uma plataforma maior. E foi quando nós decidimos criar o grupo Mega Manifestação no Telegram. E ali foi, nas primeiras horas, 3.000, 5.000, 7.000. Aí eu fui dormir, quando eu acordei já tinha 11.000 e foi crescendo até chegar a 25.000 pessoas, né? 25.000 servidores de segurança pública dentro do grupo ali. E com as 25.000 pessoas, aí nós começamos a organizar as caravanas, né? E aí foi natural o pessoal do interior me ligando, falou, Magela, como é que nós vamos fazer aqui? Como que faz? Qual é essa caravana e tal? Nós levamos as demandas para as associações, foi quando foi feito um rateio para poder tentar ajudar ali no ônibus, para o pessoal poder estar vindo do interior, e aí foi aquele sucesso que foi a manifestação, e a maior manifestação, né, da segurança pública, e eu me atrevo a dizer que dificilmente veremos outras aí desse porte, pelo menos nas próximas décadas aí. Ok, Cabo Magela, você se tornou, então, esse figurão nas manifestações, como você mesmo apontou, né, as maiores, talvez, da história do Brasil até agora. E isso só foi possível por meio da rede social, aqui especificamente o Telegram, o qual você teve iniciativa, e ali dentro, então, foi organizada todas as manifestações e ações, e o resultado disso foi 10% de reajuste salarial, retroativo a janeiro, e mais 3 abonos, fardamentos para a segurança pública. Houve, e eu tenho conhecimento, um clamor de pessoas, né, para que você, então, se colocasse como um candidato. Hoje você está na condição de pré-candidato a deputado estadual. Ok. Houve um clamor popular e houve também uma circunstância interna na caserna que te empurrou para esse momento. E aí, eis a pergunta. Jin Witthake, ele foi o primeiro norte-americano a conquistar o pico do Everest. Isso foi em 1963. E ele disse o seguinte, olha, não se conquista uma montanha. Montanhas não podem ser conquistadas. Nós conquistamos a nós mesmos. Você está diante de um desafio. Na condição hoje de pré-candidato e futuramente candidato. Um desafio. Você se sente conquistado, preparado para então se colocar como candidato e possivelmente, talvez, um deputado estadual que representa a classe da segurança pública mineira? Olha, primeiramente, né, tem um escritor que eu gosto muito de ler ele, eu não sei, eu ouvi ele dizer isso, não sei se a frase é dele, né, mas é o Carlos Júnior. Ele diz o seguinte, que o fato de termos ganhado meia vitória não implica que nós tenhamos lutado meia guerra, né? Então, nós ganhamos pouco do que almejávamos, mas conseguimos alguma coisa. E foi quando eu disse para o pessoal que a nossa luta partiria para um próximo round, né? E esse próximo round, eu creio que a próxima oportunidade que nós temos de mudar alguma coisa é o processo eleitoral, né? E a vocação, você ser vocacionado, é o fato de você ser preparado, você ser separado para aquilo, você ser dedicado, né, àquilo ali. E o policial, ele é vocacionado por natureza. Porque aquela pessoa que vem para uma instituição policial e ela não tem vocação, ela não perdura por muito tempo. A gente sabe que a pessoa vai se decepcionar, se a pessoa vier por dinheiro, né? Você aí que é concurseiro, que quer ser polícia por dinheiro, não venha, você não fica rico sendo polícia. Venha se você tiver vocação.
Então, se você estiver decidido a ser policial, a se dedicar para o próximo, você pode ser um policial de sucesso. Agora, se você vem esperando ficar rico, ter, né, status, você não vai ter. Então, o que eu falo é o seguinte, eu até vi um vídeo outro dia dos fuzileiros navais e tava todo mundo lá ali naquele primeiro dia, todo mundo com a mochila na cabeça e fazendo frente para retaguarda e correndo e aquela loucurada toda. E aí um sargento fala assim, alguém quer ir embora? Aí o cara vai levantar a mão e fala, quer ir embora? Quer ir embora? Pode ir embora. Vai embora. Tá aí, ó, mais um advogado para a Ordem dos Advogados do Brasil. Né? Para ser militar, o cara tem que ser vocacionado. E eu creio que Deus não nos dá uma missão, Deus não nos dá um sonho que não dependa dele para ser realizado. Se você tem um sonho, se você tem um ideal que não depende de Deus para ser realizado, você precisa sonhar mais alto. Porque todo sonho depende de Deus para ser realizado. Então, eu creio que isso é uma coisa que Deus colocou no meu coração. É uma oportunidade, né, de eu me vocacionar nesse momento a ajudar o público interno, que tanto carece de ajuda, né? A própria Renata falou aí, aqui, questão de pessoas que, né, têm por assédio moral, assédio sexual, dificuldades, têm adoecido. Então, nós temos muita coisa para fazer, temos muitas propostas a serem feitas aí, né? E eu sou um cara que eu sempre fiz tudo, né, com muito afinco, com muita intensidade. Né? Então, esse boom aí das manifestações foi porque eu me dediquei, de fato, àquilo ali. E eu costumo dizer que a gente tem que fazer tudo como se fosse a última missão nossa aqui na Terra. Porque, de fato, ela pode ser a nossa última missão aqui na Terra. Né? Então, você pode acordar um dia, beijar a sua esposa, despedir dos seus filhos, fazer a sua última refeição, sem saber que aquilo é a última vez que você vai estar fazendo. Então, faça aquilo com a maior intensidade possível, de forma que você, né, não vá se arrepender daquilo que você está fazendo. Isso, dentro dessa polêmica ainda, Cabo Magela, estão confundindo você com outras pessoas. Inclusive, estão atrelando falas que não são suas a você. Eu quero abordar aqui a questão dos veteranos. Tem circulado aí algumas falas em que você teria alguma dificuldade em reconhecimento dos veteranos. Eu me recordo aqui de uma frase de Isaac Newton, que ele dizia que se eu cheguei até aqui é porque eu me apoiei nos ombros dos gigantes. O que você pode ter a respeito de dizer em relação aos veteranos, né? Até um tempo posterior chamados aí de reformados, né, inativos, ativos, existe essa crise, existe essa dificuldade. Qual o pensamento, a ideologia do Cabo Magela? Olha, você tocou num assunto muito importante. É um assunto que nós temos, né, uma situação que nós temos vivenciado hoje que nunca foi vivida anteriormente nas instituições, né? A Renata, eu creio que já está aí nessa pegada há muito tempo. Nós já vimos já a divisão entre sargentos e soldados, entre oficiais e praças, né? Mas nunca tínhamos visto policiais civis e policiais militares, né? Já teve essa rixa, mas nós nunca tivemos uma divisão entre veteranos e ativos, porque nós estamos falando do mesmo público, né? Então, eu quero falar aqui, olhando para o senhor veterano. Eu sou o Cabo Magela, e eu nunca sequer mencionei os senhores de forma depreciativa. Inclusive, Marlon, eu trago aqui, né, uma situação que existe uma ideologia de dividir, uma tática de dividir para conquistar. E nós vimos que isso foi inserido no nosso meio quando estávamos no ápice das nossas manifestações. Isso foi inserido nos grupos, isso foi inserido em todos os cantos, onde que começou a criar uma guerra entre veteranos e ativos. E aí o nosso foco principal foi desviado. E nós passamos a degladiar entre nós mesmos, enquanto deveríamos estar unidos em busca de um objetivo comum. Isso desviou totalmente o foco.
prejudicou demais o nosso movimento, né? Então, eu creio que essa situação foi uma situação crítica, lamentável, né? Onde eu vi alguns ataques ferrenhos, né? E eu costumo dizer, Marlon, que a pessoa que é grande de verdade, né? Ela se reconhece como uma pessoa pequena e por isso ela cresce. Já a pessoa pequena, ela se acha grande demais. E a única forma dela crescer é diminuindo o outro. Então, quando nós vimos essas guerras aí, onde um queria diminuir o outro, onde um queria denegrir a imagem do outro, então nós vimos uma situação, assim, deplorável. Alguém disse que a forma mais desleal de se promover, de se elogiar, é depreciando o outro, né? Então, na verdade, quem está fazendo isso aí, eu percebo que, na verdade, ele quer se elogiar, mas ele não tem, talvez, a coragem, né, de o fazer, né? Então, ele prefere depreciar o outro para que, então, ele possa ficar em evidência. É interessante, Magela. Então, no seu prisma de visão, você acredita, então, que essa divisão, né, entre ativos e inativos, veteranos e o pessoal, né, a tropa da ativa, isso foi algo, então, articulado para desmobilizar. E é uma técnica muito antiga, né? Isso aí veio lá dos antigos espanhóis. O Cortés, que conquistou o Império Azteca, ele usou isso aí para destruir o grande Império Azteca de milhões. Ele, com poucos homens, centenas de homens, ele destruiu o Império justamente tendo o apoio de tribos e povos rivais, e ele então conseguiu minar, né, dominar esse grande Império Azteca, sendo que a intenção, na verdade, dele era dominar a todos. Então, na sua ótica, então, isso foi algo, então, preparado para desarticular essa movimentação da segurança pública em 2022. E eu vou mais além, tá? Eu costumo dizer que nós, policiais, lidamos com isso o tempo todo. Isso é a contra-inteligência. Isso é a contra-inteligência que foi plantada no nosso meio, simplesmente, unicamente, para dividir o movimento. E como eu disse que eu vou além. Nós não podemos fazer aceitar essa divisão, e essa divisão ela não pode ser aceita só na questão de veteranos e ativos, não. A pessoa que vier agora com a pegada nova, ela tem que ter uma pegada para ativos, para veteranos, para polícia penal, polícia civil, bombeiro militar, né, polícia, agente socioeducativo. E o que eu falo é o seguinte, eu até menciono a questão de quando nós estávamos cumprindo a estrita legalidade, né? Foi uma coisa assim que gerou muita repercussão e deu muito efeito. Nós falávamos o seguinte, se tiver com colete vencido, não sai com colete vencido. E aí eu até falei assim, gente, o corpo de bombeiros trabalha com equipamento de mergulho, trabalha com equipamento de salvamento e altura, tudo isso tem prazo de validade. Será que está tudo em dia? Nós temos também que abranger o pessoal do corpo de bombeiros, né? Nós temos que parar de ser individualistas. Vou até te contar uma história. Esses dias eu falei a respeito do RECAP e da fiscalização do cumprimento de pena no meu Instagram. E eu fiz um vídeo apoiando a Polícia Penal. E ali eu apanhei da própria Polícia Penal pelo fato de eu ser um policial militar e estar defendendo a Polícia Penal. Me disseram o seguinte, não preocupa com a gente não, que nós temos quem nos representa. Enquanto nós tivermos essa visão de divisão, nós não vamos alcançar o objetivo completo. Então nós temos que mudar, precisamos renovar e precisamos de vir com a pegada de alguém que olhe por todos. Todos, no geral. Sim. Nós somos, só para concluir, Marlon, só encerrando aqui, nós somos um sistema de segurança pública e quando você fala em sistema, você entende que é um conjunto. Enquanto nós nos enxergarmos separados, nós não vamos conseguir o objetivo comum no final. Ótimo. Palavras aí do Cabo Magela. Renato, você tem alguma pergunta aí, um bafo para fazer pro Cabo Magela? Meu Deus, tô até com medo. A maioria que eu ia perguntar, você já perguntou. Mas eu queria saber, assim, o que você acha dessa
que o STF vai julgar agora sobre os 14% que seria o abono o quê? Não sei o quê, dos veteranos, né? Sim, seria o abono inatividade, né? Que propuseram lá social, abono social. Propuseram lá na Assembleia lá. Você acha assim que isso é jogada? Olha, eu tenho um vídeo no meu Instagram onde que eu uso uma fala, né, e uma entonação até do médico Drauzio Varela, se eu não me engano, que ele fala assim, não se iluda, né? E eu já falei isso há muito tempo, muito antes, eu tinha gravado o vídeo falando, ó, pessoal, o governador bateu no peito e falou, é isso aqui. Se mudar, eu veto. Se mudar o texto, eu veto. O que foi feito? Mudaram o texto. Ele vetou. E eu disse pro pessoal, gente, não existe legislativo que obrigue o governador, que é do executivo, a assumir um compromisso de pagar alguma conta. Porque quem está sujeito à lei de responsabilidade fiscal é o governador, que é do executivo. Então, se ele assume uma conta que o legislativo manda e não dá conta de pagar, ele é que vai responder. Não estou aqui falando que o governador não dá conta de pagar um compromisso, né, os 24% que ele mesmo nos prometeu, né, não estou aqui dizendo isso. O que eu estou dizendo é que, legalmente falando, tá, isso é impossível. E qualquer juiz que caia na mão dele essa causa, ele vai dar ganho de causa para o governo. Ele não vai obrigar o governo a pagar, simplesmente porque o governo vai chegar para ele e falar assim, excelência, não tenho dinheiro. Ele pode ser mentira? Pode ser, mas ele pode alegar que não tem dinheiro e ninguém vai conseguir obrigar ele a pagar isso. Só que o pessoal vende sonhos, né? Vendem sonhos e as pessoas compram esses sonhos porque acreditam naquele representante que ali está, então fazem daquilo ali, né, um objetivo e às vezes a gente sabe que no final das contas estão vendendo sonhos pro pessoal para às vezes alavancar o nome de alguma forma aí. Ok, dentro do podcast do Magela nós vamos ter para ele também a pergunta bandida. Nós vamos chamar aqui o bandidão para fazer perguntas ao Cabo Magela. Chega aí, bandidão. Fala, Cabo Magela. Fala Beleza? comigo. Tranquilo? Tranquilo. Vamos fazer uma pergunta aqui que a gente não... O pessoal tem vergonha de falar, tem vergonha de fazer, mas eu vou fazer aqui. Pode mandar. Em nome de ninguém. A pergunta em nome de ninguém. Seguinte, antes de acontecer a sua transferência, que eu acho que todo mundo está ciente do que aconteceu, você gravou um vídeo, que você está na estrada, que você está falando justamente sobre isso. Sim. Sobre as transferências para o bem da disciplina. E nisso você deu uma cutucada em algumas coisas, e também militares que são lotados distantes de casa. Por que esses militares não se aproximam de suas residências? Se existe alguma política para isso, a gente sabe que existe, mas talvez o funcionamento não esteja ideal. Pergunta é, o que mudou no seu posicionamento a respeito disso após a sua transferência? Porque você se tornou vítima daquilo que você anunciou. Você foi vítima da sua fala. Bom, essa questão é uma questão muito ampla, né, que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando. E eu digo que a transferência por conveniência da disciplina, eu falo até depois no vídeo onde o pessoal fala assim, eu vou te mandar lá para Caverna do Dragão, né? A gente ouve muito essas ameaças aí no dia a dia nosso. E eu costumo dizer que a transferência da disciplina, ela é prevista no nosso Código de Ética e ela é prevista também no nosso Estatuto. Porém, no Código de Ética, ela prevê que tem que haver uma ampla defesa, um contraditório, o devido processo legal. No final daquilo apurado, ficado constatado a transgressão, o crime, seja lá o que for que sobressair dali, transfere o militar. Já o nosso Estatuto diz que não. O nosso Estatuto diz que basta que haja um abalo da hierarquia para que essa transferência aconteça. Então, isso é muito subjetivo, né? E o que acontece hoje é que nós vemos que vários militares estão, sim, no trecho, né? E eu fiz até
até tive a oportunidade de cobrar isso, de levar isso ao conhecimento do Comando Geral, a respeito do sismóvel inoperante que nós temos, né, das dificuldades que nós temos, devido policiais estarem longe de suas casas, que isso acaba que traz um transtorno muito grande, porque o camarada tem que ficar no asfalto, tem que ficar batendo o dedão ali entrando em boleia de caminhão, pegando carona com ônibus, carona em carro que o cara nem conhece. Mas o meu posicionamento, respondendo a pergunta a respeito da transferência por conveniência da disciplina, ele não mudou, não. Na minha opinião, essa transferência por conveniência da disciplina, que é prevista no estatuto, tem que ser banida. Ela é um bônus? Ela é um castigo, né? Ela é um castigo sem direito à defesa. Então, como ela é subjetiva, se alguém vê um militar andando sem boina no pátio do quartel, é uma transgressão disciplinar. Subjetivamente, já houve um abalo da hierarquia da disciplina. Depende da interpretação do comandante. Esse militar já pode ser transferido? É subjetivo. Então, na minha opinião, tá, nós que tanto pregamos os direitos humanos, né, nós temos que trazer esses direitos humanos dos portões dos quartéis para dentro. Não só pregar ele dos portões dos quartéis para fora. Precisamos humanizar o nosso estatuto. Então, essa questão de não ser obedecida à ampla defesa e o contraditório é, inclusive, inconstitucional. Tem que ser banido do nosso estatuto e que seja mantida só do nosso código de ética, onde que, se julgar necessário uma transferência, que faça o devido processo legal, que dê direito à ampla defesa e contraditório, para o militar poder estar se expressando e, às vezes, até estar banindo aquela transferência ali, aquela possível transferência que, muitas vezes, né, não pune só o militar. E eu falo isso com muita propriedade. Eu gravei um vídeo quando eu tive a notícia da minha transferência com a minha família, com meu filho, com a minha esposa. Minha filha estava chorando e ela já é mais mocinha, ficou com vergonha, não quis nem participar do vídeo. E eu digo que a transferência por conveniência da disciplina, ela não pune. Ela pune o militar por ver a família sofrer. Fico emocionado, cara. Quem paga a conta são os filhos. Quem paga a conta é a esposa e os filhos. O filho que cresce sem a presença do pai. Exatamente. A gente sabe o prejuízo que tem para um filho que cresce sem a presença do pai. E aí nós vemos a instituição, às vezes, nos dizendo que não podemos nos ausentar dos quartéis por mais de 72 horas para não perdermos o vínculo com a sociedade. E, às vezes, nós vemos o policial transferido para 600, 800, 900 quilômetros que passa um mês sem ir em casa. E o vínculo desse policial com a família não se perde? E o pai, o filho que é criado sem o pai, a filha que não tem aquela referência masculina dentro de casa. Os efeitos psicológicos, tanto no militar quanto na família, né? Sim, e aí eu te pergunto, esse militar vai ter condição de ajudar uma família que precisa, sabendo que a família dele pode estar precisando e ele não tem condição por causa de uma distância? Qual de nós não estávamos trabalhando algum dia e a esposa ligou e falou assim, ó, a criança que tá com febre, ó, a criança tá passando mal, caiu, machucou. Imagina você recebendo a notícia dessa a 700, 800 quilômetros. Como que você vai fazer? Nós precisamos humanizar o nosso estatuto. E eu digo pro pessoal, esse estatuto tá aí, tem anos. Já podia ter sido humanizado há muito tempo. As transferências acontecem, pessoas se matam por conta de transferência. A Renata citou aqui bem pessoas com problemas psicológicos. E hoje não tem nada que atinge mais o psicológico do policial do que a transferência por conveniência da disciplina. Só para eu encerrar, como eu disse que se deixar aqui a gente vai falando o dia inteiro sobre esse assunto, na administração pública uma das piores penas que tem é a transferência da pessoa. É a pior das penas. E na instituição nossa, na nossa caserna, a gente, às vezes, tem isso de uma forma banalizada. Por um que é logo ali, né? A gente romantiza muito isso. Ah, não, foi transferido, né? E aí, como bem disse, mais uma vez, a
a nossa blogueira Renata, a gente vê os ataques partindo de dentro da própria caserna, e a gente vê, aí, tá vendo? Eu não falei? É assim, já esperava, já sabia, né? Então as pessoas, em vez de se mobilizarem para acabar com isso, algumas vezes Perdem a sensibilidade, isso, né? perde a sensibilidade, romantiza, e isso se torna uma coisa normal no nosso meio. Mas isso é fato, e ganhando ou não, chegando lá ou não, eu tenho intenção sim de levar algum projeto, alguma ideia para algum parlamentar, se eu não chegar, que eu leve a outro, mas que acabe com essa transferência por conveniência da disciplina, né? Que inclusive, não sei se vocês sabem, quando você é transferido por conveniência da disciplina, você perde todos os direitos. Você não tem direito à ajuda de custo, você não tem direito a nada. Você só tem o direito a ir, né? E eu falei que, como não existe a transferência por conveniência da política, fizeram a minha transferência por conveniência da disciplina, né? E o maior medo de quem é transferido por conveniência da disciplina é a marginalização naquela unidade que você vai chegar. Então, a pessoa não quer saber o que você cometeu, ela sabe que você tá ali tomando uma cadeia. Então você já automaticamente é marginalizado. Você vai pegar a pior escala, vai trabalhar no pior lugar. Aquele camarada que for trabalhar com você, vocês têm dúvida que quem for trabalhar com o Cabo Magela, a partir de agora, vai falar assim, puta merda, pi, né? Mas PQP. E vai ficar com a mão no coldre o ano inteiro, né? Eu não sei o que esse cara é capaz. Mas ô Magela, mas vocês estão mandando ser justamente para a RPM que tem mais bafão, que é a 14ª e a 19ª. Elas são, assim, eu recebo mais denúncias, são 10. Você mandou ser para ela agora, o bafo agora vai ser completo. Né? Pois é. E só, né, trazendo aqui o conhecimento de todos, para quem não sabe, o comando me chamou lá para conversar. Eu levei a situação da minha família, as dificuldades que ia ter, o caso de saúde da minha esposa, que, para quem não sabe, ela é parcialmente deficiente visual, né? E eu não teria condições nenhuma de abandonar a minha casa para seguir o meu caminho aí e seguir, né, a profissão nossa aí. Então foi, né, digamos assim, minimizado a minha movimentação, e ao invés de eu ir para Januária, que fica a 600 quilômetros da minha casa. Sol para cada um. Um sol diz que é um sol para cada um, né? Sol e meio. Inclusive, a própria Jamile mandou mensagem para mim, Jamile do blog da Jamile, um abraço pra você aí, Jamile. Ela mandou para mim, aqui tem um sol para cada morador da cidade. Né? Então, eu apresentei já na 14ª RPM, estou no meu período de trânsito aí, vou trabalhar ali ou em Corinto ou em Buenópolis. Ô, Cabo Magela, vamos aproveitar aqui, já que a gente falou de transferência, a gente vai falar de algumas coisas um pouco obscuras, ainda dentro do tema. Por exemplo, eu quero que você fale para mim sobre trânsito, esse período que você falou que está passando. Dentro do trânsito, eu acho que tem outra coisa também, que é férias prêmio. Então, eu quero que você explane para mim um pouco qual o direito, até onde vai o seu direito ao trânsito, férias prêmio. Conta aí pra gente. Vocês vão me arrumar outro bonde. O pessoal vai falar, não, volta pra Januário. Januário é logo ali. É logo ali. Olha, o período de trânsito, tá? Pra quem não sabe, o que acontece? Quando você é transferido, você tem direito a alguns dias, né? Que é pra você se organizar e se movimentar, fazer a sua mudança, ajeitar as suas coisas, procurar saber qual ônibus que vai, se tem caminhoneiro para te dar carona para lá, se não tem. Mas o que acontece? O período de trânsito, eu sou um cara que eu prego o tratamento igualitário para todos, desde que você seja funcionário do sistema de segurança pública, você tem que ter um tratamento igualitário, tem que ser igual para todo mundo. E o período de trânsito, ele é um período que divide da seguinte forma. Cabos e soldados têm direito a 10 dias de período de trânsito. Sargentos, subtenentes e aspirantes têm direito a 16 dias de trânsito. Oficiais têm direito a 20 dias de trânsito. E aí eu me pergunto, qual a lógica disso? Será que a mudança de um é maior do que a do outro? Depende de mais ajuda para... Qual que é a diferença? Eu fiz um vídeo falando, inclusive, das diárias, né? Que eu falei o seguinte, pessoal, você é louco você falar uma coisa dessa? Você tá mexendo no vespeiro. Mas eu falei, a mesma comida que enche a barriga do soldado de segunda classe, ela enche da mais alta patente
militar. Se ambos vão para o mesmo lugar e vão passar o mesmo período de tempo, por que que um ganha mais e o outro ganha menos, sendo que essa diária ela tem o objetivo de pagar a comida e a hospedagem do camarada? Um vai dormir no lugar diferente do outro, um tem que comer uma comida melhor, um come sushi, o outro come arroz e feijão? Remete aos ranchos do exército, né? Em que o Exatamente. Pra quem não sabe, come o rancho no exército é dividido. E um amigo meu que, né, o Bruno Húngaro, que eu falei lá no início, que trabalhou na Marinha, falou que lá na Marinha ainda é dividido ainda. Não é só pra praça e oficial, não. É cabo, soldado, sargento, subtenente e os oficiais. Né? Na Marinha chama Praça d'Arma. Então, o que acontece? Essa é uma questão que tem que ser trabalhada. E digo mais, quando você chega lá, você tem direito a 10 dias, mas é poder discricionário do comandante alterar esses dias. Então, ele ainda pega aquilo que já é desigual, né, e torna aquilo ali ainda menor. Eu falo assim, não, vou te dar aqui 2 dias, tá bom, ele é que decide. 2 dias tá bom, 3 dias tá bom, se vira aí, 4 dias, 5 dias, né? Então, você tem um direito, né, que é um direito menor do que os outros, embora seja para o mesmo fim, e no final das contas, ele ainda pode ser retirado de você. Então, é aquela questão que a gente fala que tem muita gente que ainda se sente dono das coisas, né? Não, esse aqui é o meu polícia, esse aqui é o meu batalhão, essa é a minha unidade, esse período de trânsito é meu, eu é que vou decidir quanto você vai tirar. Né? Então, assim, é uma coisa que eu acho que, por que não? Férias prêmio também Férias tá prêmio é a sujeito mesma a coisa. Todo mundo a cada 5 anos tem direito a 3 meses de férias prêmio. Me fala quem tira férias prêmio hoje em dia. Né? Não vou falar nas outras instituições, né? Agora eu vou falar da minha caserna aqui, porque as outras eu não tenho conhecimento se o pessoal consegue. Mas dentro da polícia você não vê ninguém tirando férias prêmio. É um direito seu. Ah, não, essa férias prêmio é para contar para reforma. Quem disse? Quem determinou isso? É direito. Né? Mas algumas pessoas estabelecem que vai ser assim e é assim. Né? E dificilmente a gente consegue mudar. E aqueles que ousam falar, como eu estou falando aqui, têm que estar dispostos a encarar as consequências aí. E não são boas as consequências não, viu? Beleza. Respondido? Respondido. Vou roubar mais um biscoito. Fica à vontade. Essa foi, então, a participação da pergunta bandida para o Cabo Magela. Estou aqui com a Renata Pimenta, no episódio 2 do podcast ou videocast do Magela. Estamos já chegando no fim, mas temos aqui, Cabo Magela, para você, o quadro para quem você faz a sua continência. Temos aqui alguns nomes, obviamente, e você irá escolher 3 nomes e você irá falar se faz ou não a continência a estas pessoas. Ô, Marlon, e eu vou além, vou aproveitar que a Renata abriu todos os papelzinhos, então vou abrir todos os meus também aqui. Vou falar bem rapidamente sobre cada um aqui pra gente não tomar muito tempo, mas eu vou fazer dessa forma aqui pra ficar igual. Tratamento igualitário pra todos, então vamos fazer dessa forma. Deixa eu ver aqui. Primeiro nome aqui que saiu pra Renata também, Sargento Rodrigues, né? Olha, eu vou falar aqui sobre o Sargento Rodrigues e é o seguinte, aquele negócio de bate a sopra, eu vou soprar primeiro para depois bater nele um pouquinho. É o seguinte, o Sargento Rodrigues é um cara que talvez eu julgue ser o deputado hoje na Assembleia Legislativa que tem maior conhecimento do regimento interno da Assembleia Legislativa. Extremamente inteligente. É um cara, né, que compromissado, mas eu particularmente eu entendo que, né, tudo que se perpetua perde ali aquela essência. Então nós vemos aí na história o Império Romano tentou se perpetuar no poder e caiu. E eu vou ser sincero, o Sargento Rodrigues é um cara que já fez muito mais por nós do que ele tem feito hoje. Não sei se por conta da idade, do cansaço, ou não sei qual o motivo dele lá. Mas eu creio que com o passar do tempo, tá? E o pessoal pode vir, pode bater, pode falar. Essa é a minha opinião, tá, pessoal? É a minha opinião. Eu acho que com o passar do tempo, o Sargento Rodrigues perdeu um pouco da essência de
polícia. Né? O Sargento Rodrigues tem 25 anos já de deputado. Fez muito pelas instituições de segurança pública, principalmente Polícia Militar e Bombeiro Militar. Mas eu acho que é hora, sim, de nós inserirmos, né, uma ideia nova, ou pelo menos colocar... Não estou falando que o Sargento Rodrigues tem que sair de lá, pelo contrário. Mas precisamos de alguém para somar com ele, para chegar nele e falar assim, ô, sargento, lá no chão de fábrica tá assim assado. Né? O senhor tá com uma visão aqui equivocada nesse sentido. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo rapidinho. Tem sido distribuído por ele aí um kit conforto, né? Então, vou dar um exemplo. Né? O kit conforto, ele é composto lá por mesa, cadeira, não tenho certeza do que são os itens não, mas eu sei que tem geladeira, tem micro-ondas. Pô, bacana, legal. Mas quem foi ouvido para dizer que a necessidade da tropa é essa? E vou dar um exemplo. Cheguei lá no 42 BPM, que é a minha nova unidade agora, a minha casa, e eu até falo que o melhor batalhão é aquele que a gente está trabalhando, né? Porque se eu não entender que a minha casa é a melhor, eu não consigo, né, convencer ninguém disso aí. Então, eu estive lá e aí eu conversei lá, ô chefe, beleza, onde que tem um alojamento aqui para eu trocar de roupa? Eu falei, não tem alojamento aqui, não. Como assim não tem? Não, tem uma cadeira ali dentro do banheiro ali, você pode sentar lá e trocar sua roupa. E eu vi lá, assim, umas 8 ou 9 geladeiras, 0 bala lá. E eu falei, pô, tá vendo? As necessidades são diferentes. Às vezes a unidade não precisa de uma geladeira, ela precisa de um kit de conforto, ela precisa de um kit de sobrevivência. Eu já cheguei em unidades aí já do interior e vi o militar sentado na cadeira, debruçado na mesa e dormindo. E eu perguntando, polícia aí passando mal, o que tá pegando aí? A polícia tá precisando de alguma coisa? Não, ele tá aguardando das 5 horas da manhã pra ele pegar o ônibus dele, porque largou o serviço meia-noite, não tem mais ônibus. Então, o que acontece? Essa é a realidade. O cara, às vezes, não tem um alojamento, não tem uma cama, não tem um armário pra guardar as coisas, não tem um chuveiro pra tomar banho. Então, Sargento Rodrigues, não é uma crítica ao senhor, não é uma crítica ao seu trabalho, mas é uma necessidade, e eu já trago aqui a necessidade que fique de sugestão para o senhor aí, caso o senhor quiser atuar, né, atacar esse ponto aí, é isso que o pessoal está necessitando. Mas tem sim, Sargento Rodrigues, tem a minha continência sim, Sargento Rodrigues. Tamo junto. Mas agora tem vestiário, né? Isso está acontecendo em várias cidades, assim, os batalhões bem antigos que tem assim, sala sobrando, essas coisas... o pessoal está reclamando muito, que não tem mais alojamento. Porque é uma necessidade, Renata. Se eu vou te transferir para outras unidades e eu não deixo você se aproximar de casa, eu tenho que te dar um conforto, né? Uma condição de você estar ali naquela unidade. De você ter como trocar de roupa, ter como tomar um banho. Então, se o polícia desse que estava lá dormindo, esperando das 5 horas da manhã, rasga a farda lá sei lá, nos rincões de Minas Gerais, se ele se suja todo, lá cai no barro, rola na terra com bandido, ele vai ter que vir embora todo sujo, meu irmão. Porque ele não tem onde tomar um banho, não tem onde trocar de roupa. E essa é a realidade. Ou você dorme dentro do banco de viatura, ou você dorme escorado na mesa, né? Vamos lá pro próximo? Vamos lá pro segundo nome. Segundo nome, vamos ver aqui quem que sai. Jean Ottoni. Bom, Jean Ottoni, para quem não conhece, e eu creio que é difícil hoje, né, após as manifestações, quem não conhece o Jean Ottoni. Jean Ottoni é o presidente do Sindipem. Jean Ottoni é um cara que tem uma retórica... Cara, ele tem um... fenomenal. Eu falo com ele que ele é igual pastor, né? Jean das Minas Gerais, o Jean das Minas Gerais e tal, e ele grita, e nunca parem de lutar, e aquilo ali inflama o pessoal. Jean Ottoni é um cara humilde, simples, bacana, né? A flecha não dá ré, né? Tem os jargões dele, flecha não dá ré, nunca pare de lutar, né? E eu ri dele demais que no dia da manifestação lá, ele fez um grito de guerra lá, e eu não lembro mais como que era, mas não rimou nada. Pelo amor de Deus, que grito de guerra é esse? Ah, ele gritou assim, ó.
Ema. O Zema é caloteiro. Jean, que grito de guerra é esse, cara? Então, assim, o Jean é um cara excepcional. Gosto demais do Jean. Bato papo com ele. Já fui lá no Sindipem conversar com ele. E quando das manifestações, o Jean estava em cima do carro de som e o Jean falou comigo assim, ó, vem cá, sobe no carro de som pra você falar aqui com a gente, porque o Jean sabia do trabalho nosso, da movimentação que a gente tava fazendo. E o pessoal colocou um segurança na porta lá e falaram assim, não, você não vai subir. Eu também fui barrada. É, Mas eu dei um show. falaram assim, você não vai subir. Aí o Jean lá de cima falou assim, não, é pro Magela subir. E aí quem tá lá falou assim, não, ele não tá autorizado a subir. Então assim, o Jean falou assim, Magela, ora, eu sei que você é um cara que crê em Deus, ora, porque tem forças espirituais, cara, tentando te barrar aí, porque é um absurdo você que foi um idealizador do movimento não poder nem subir no carro de som. E aí, com muito custo lá, o pessoal implorou lá pros organizadores para deixar eu subir. Eu subi 5 minutinhos, o pessoal falou, desce, tem que descer. E aí já me desceram. Mas o Jean Ottoni tem a minha continência. Jean Ottoni, parabéns pelo seu trabalho. Eu sei que você pegou aí o sindicato em condições difíceis e que você está fazendo um excelente trabalho no Sindipem, tá? E tem minha continência sim, e já quero falar para ele aqui, ó, o pessoal aí me bateu que eu protegi os policiais penais, não me bate não, eu vou proteger todo mundo sim, vou falar dos policiais penais, vou falar da polícia civil, vou falar da polícia militar, vou falar de todo mundo, mas estamos juntos, Jean, um belo trabalho que você tem feito aí, viu? Parabéns. Ok, vamos à terceira continência, ou não. Esse cara aqui é fenomenal. Sargento Bahia, veterano, né? E Ai, sou fã. são poucos, né? Os que não conhecem o Bahia ali, não gostam dele, executam um excelente trabalho. E eu falo com ele direto, falo assim, ô Bahia, eu quero, quando eu tiver a sua idade, o seu tempo de polícia, ter a mesma representatividade que você tem. Porque hoje o Bahia é um cara que não tem nenhum fato que aconteça na polícia que o Bahia não saiba. Então ele sabe de tudo o que acontece, ele tem livre acesso, né, lá com o comandante-geral, consegue conversar com o comandante-geral, ele consegue conversar com o Rogério Greco, ele conversa com o Ministério Público, ele conversa no Tribunal de Justiça, ele tem livre acesso, porque ele de fato, é um representante, né, da nossa classe aí. Então, Sargento Bahia, o senhor tem a minha continência e um abraço, senhor aí. E o senhor tá me devendo, viu? Depois eu te chamo aí pra poder te cobrar. Um abraço pro senhor aí. Tamo junto. Vamos lá. Quarto nome aqui. Coronel Eduardo. Coronel Eduardo é o chefe do Estado-Maior, né? É o 02 da Polícia Militar. E foi ele, né, que me chamou lá para conversar. E não é por isso que eu vou falar dele aqui, não. Porque quando ele me chamou para conversar, muitas pessoas falaram assim, olha, você vai curtir ele é um cara educado, é um cara bacana, é um cara legal e tal. Mas, né, eu tô ali na condição de cabo, recém-transferido por conveniência da disciplina. Falei, vai ser aquela conversa, né, militarizada, aquela coisa, né, que ele pega pra capar. E fui lá, fiquei conhecendo ele e confirmei o que tinham falado dele, extremamente educado, é um cara, né, e, inclusive eu já vi pessoas com pós-graduação, né, e o status muito menor que o dele, tratando pessoas de forma muito pior, né, então assim, me deu um tratamento excepcional, me ouviu, né, levou em consideração e eu acho que isso é importante. Quando o comandante ouve, né, abre espaço para você falar o que aconteceu de fato. Né, e aí eu tive a oportunidade ali de contar para ele e de fazer exatamente a separação, dizer para ele, ô comandante, eu não sou o cara que atacou veterano, não, isso aqui tá errado. Eu sou o cara que, e inclusive, né, pra quem não sabe, o pessoal fica muito na dúvida, fica assim, mas não ia transferir o cara de graça assim, não. Eu vou contar aqui, me transferiram por eu ter feito um vídeo fardado no ápice da guerra
entre veteranos e ativos, eu gravei um vídeo onde eu estimulava a união. E eu dizia que, da mesma forma que a união faz a força, a desunião leva a rápida derrota. Essa foi a frase que eu falei, né? Mas isso, de fato, desagradou algumas pessoas e, como eu disse, às vezes até pela notoriedade que a gente ganhou aí, eu sei que o sistema, né, não é nem a polícia militar, mas o sistema não ia me perdoar pelo que nós fizemos, né? Levar aí 50 mil homens para a rua da segurança pública num estado que tinha acabado de ganhar o prêmio de melhor estado da segurança pública, nós colocamos 50 mil policiais dizendo que estavam insatisfeitos na rua. Então, isso aí mostrou pro Brasil inteiro que tem um rolo nisso aí, tem alguma coisa errada, né? Então, o sistema não ia me perdoar, mas, de fato, Coronel Eduardo, o senhor tem a minha continência, meu aperto de mão, né? E é uma excelente pessoa, né? Então, vamos lá pro último papelzinho aqui. Mais um coronel. Coronel Mendonça. Bom, o Coronel Mendonça, eu falo que ele é um cara, assim, né? Muito, como é que eu vou dizer? Muito colérico, às vezes ele fala muito assim, né, muito impetuoso, corajoso até, e eu digo que o compromisso nosso, né, o compromisso hoje da segurança pública tem que ser com as ideias, não com as pessoas. Então, se a pessoa tem uma ideia interessante, se ela tem uma ideia boa, é interessante que você ouça, que você entenda, né? Agora, a discussão que existe, e de fato ela, na minha opinião, é pertinente, não é uma discussão que eu trago à tona, não é uma discussão que eu incentive, mas o pessoal leva em consideração o fato de o Coronel Mendonça ser oficial, ter entrado na polícia como oficial, então ele não ter passado pelas dificuldades que a base da tropa passa, pelas transferências, pelos abusos, pelos assédios, né? E eu concordo, mas concordo também, não posso aqui negar, né, ser omisso e dizer que ele é um cara corajoso, que ele mete o dedo na ferida do sistema e que ele fala algumas coisas aí que são sim interessantes de serem levadas em consideração. Então, Coronel Mendonça, o senhor tem minha continência. Ok. Estamos aí chegando próximo ao fim do podcast do Magela. Tivemos uma conversa produtiva com Renata Pimenta. Se depender, tinha muito mais bafo, vocês sabem, né? Mas Meu Deus. tempo. Mas nós vamos ter outras oportunidades, viu, Renata? E vamos... Antes de terminar ainda, o bandidão, ele quer fazer mais uma observação aqui. Esse bandidão tá muito abusado, hein? Vai lá, bandidão, faz a sua observação. Quero roubar uma cadeira aqui do programa. Vamos arrumar uma cadeira pra você aqui, bandidão. Tem que fazer uma pergunta antes de finalizar. Sim. Seguinte, e se nada der certo? Você hoje é pré-candidato a deputado estadual. E se não der certo? Como fica o Cabo Magela? Olha, essa pergunta é muito pertinente. É uma pergunta muito interessante, né? Eu já me fiz essa pergunta desde o dia que eu gravei aquele vídeo dizendo que o momento me empurrou para esse ideal aqui agora. E eu apanhei também, né? A gente sempre apanha na internet, né, Renata? A gente tá disposto a dar a cara, a falar alguma coisa. A gente sempre apanha na internet por nos manifestar. E aí o pessoal veio e falou assim comigo assim, você é um mentiroso, rapaz. Você candidatou a vereador em Sete Lagoas. E daí? O fato de eu ter candidatado vereador me torna obrigado a candidatar em todo pleito? Então, né, eu falo muito que eu não vim para essas manifestações, essas organizações, né, que não tem o intuito de denegrir a imagem da instituição, que não tem o intuito de denegrir a imagem da segurança pública, mas ele tem o intuito de melhorar para nós termos condição de nos manter. Né? E aí a sua pergunta é o que vai acontecer? O pessoal pergunta assim, Magela, não é muito arriscado você estar fazendo isso? Não.
né? E aí eu falo com o pessoal que tudo é arriscado. Tudo é arriscado. Você se casar é arriscado, você ter filho é arriscado, você montar um negócio é arriscado, você fazer qualquer coisa é arriscado. Você acordou, você está correndo risco. Mas eu prefiro lidar com o risco de estar fazendo do que com a decepção de ser omisso, né? E eu vi uma frase uma vez que diz o seguinte: você quer saber o quão arriscado é a vida? Você não vai sair vivo dela. Então, viver é um risco. E nós precisamos, sim, de ter pessoas que estão dispostas a se levantar e a lutar. E o melhor de tudo, para mim, se tudo der errado, é quando chegar um dia e talvez eu não esteja mais nesse mundo, o meu filho contar pro meu neto a história. Olha, o seu vô foi um cara que lutou contra o sistema, que apanhou e mesmo assim ele não desistiu. Eu falei num vídeo meu, inclusive, que eu gravei fardado, sobre os 300 de Gideão. Gosto muito da Bíblia, eu uso muito a Bíblia como referência, né? Gosto muito de citar a Bíblia. E eu disse que Gideão, ele, com 300 homens, venceu um exército muito maior do que o dele. E durante o caminho, enquanto ele estava montando aquele exército, Deus mandou que ele dispensasse os covardes. E aí eu falo nesse vídeo meu que eu não estava ali para falar sobre Gideão, nem sobre os vencedores, mas eu estava ali para falar sobre os covardes. Imagine só você chegando na sua casa, seu filho vindo te abraçar e falar assim: "Ei, pai, você venceu a guerra?" Você fala assim: "Não, eu desisti, eu fui o covarde", né? Então eu creio também que o ser humano que está com a razão, ele tem Deus como seu advogado. O ser humano que tem a razão, ele sempre vai vencer. Forte ou fraco, ele vai vencer. Porque Deus é o seu advogado. Ótimo. Deus ama a justiça. Exatamente. Agora sim, caminhando para as considerações finais. Renata Pimenta, a primeira blogueira e a mais conhecida da segurança pública mineira. Suas considerações finais, Renata? Então, eu gostaria de agradecer o convite, foi bem bacana. Você viu que eu tô na bênção, né? Não tô no bafo igual normalmente eu fico. Aí o pessoal falou assim: Renata, manda abraço pra mim, manda abraço pra mim. Eu falei assim: gente, acho que não vai dar nem tempo de mandar abraço pra todo mundo, porque seria até injusto, né? Mandar abraço pra esse, pra aquele. Mas eu agradeço a todos que me seguem, os que não seguem por perseguição, né? Que a pessoa fala assim: tá de olho em mim porque eu tô te seguindo, vou deixar de seguir. Pro companheiro olhar o outro para ver se ele tá bem, porque eu acho que a gente tem esse discernimento de saber se a pessoa tá bem ou não. Se você trabalha com ela, você sabe, o olhar, se você olhar no fundo dos olhos da pessoa, você sabe como é que ela tá. E tem muitos policiais e bombeiros que estão passando por momentos difíceis. E tem gente que fala assim: Renata, o meu último recurso é a morte. A pessoa, ela não quer acabar com a vida dela, ela quer acabar com o sofrimento. E pedir assim eu tenho pouco contato na Polícia Civil, mas os policiais penais e os policiais militares são os que parece, assim, pelo menos que me procuram, são os que mais são perseguidos e os que mais sofrem, né? Então, eu pensei que a Polícia Penal era um trem mais lindo do mundo, com aquela escala. Eu pensei que a Polícia Civil não tivesse assédio, não tivesse perseguição, não tivesse nada. E a gente vê o número de suicídios, quando você vai ver, tem muitos suicídios. Então, olha para o seu companheiro do lado. Todo dia, eu tenho uma lista lá que eu mando mensagem de manhã. Então, eu mando coisas sobre Deus, motivacional também. E pedir também para os comandantes, chefes, diretores, todo mundo, assim, ser mais humano, porque a gente está aqui de passagem. Então, como você falou, o seu filho vai ter orgulho de você pelo que você fez. Agora, esses caras que estão perseguindo, que estão fazendo essas coisas por vaidade, porque eu sou o melhor, porque eu sou o comandante, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, para pensar um pouquinho se ele gostaria que o filho dele visse ele da forma do que ele está fazendo, né? E no mais, só agradecer mesmo, agradecer a Deus, a minha família. Tá tudo bem, eu tô na bênção, gente. Ninguém me estressa.
Muito bom, Renata Pimenta na bênção. Quero deixar aqui as minhas considerações finais. Eu sou Marlon Davis, simplesmente um participante desta mesa mineira. Eu quero agradecer aqui ao Cabo Magela pela oportunidade e a você que nos assiste aí e pedir mais uma vez que compartilhe e deixe o seu like, o seu comentário. Cabo Magela, suas considerações finais e o encerramento do programa. Pessoal, quero agradecer a você que chegou até o final desse vídeo, que acompanhou aí a nossa entrevista com a nossa grande amiga blogueira Renata Pimenta. Muito obrigado mais uma vez, Renata, pela participação. Estamos aqui de portas abertas, tá? Sempre aí que você quiser vir aqui, a gente vai marcar aí para você vir, tá? Marlon, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Um cara extremamente culto, né? Profissional aí mesmo. E lembrando a você, né, mais uma vez, de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, marcar o sininho da notificação e nos seguir no Instagram, @Renata Pimenta e @Cabo Magela. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!